É só isso que é a inteligência artificial. São modelos matemáticos capazes de predizer coisas. Com base no endereço que você põe no Waze, ele prediz a hora que você vai chegar. Você faz uma compra no iFood e ele prediz a hora que o alimento vai chegar na sua casa. É só matemática. O ChatGPT é só matemática, porque ele está predizendo uma resposta baseada na sua pergunta. Inteligência artificial. Quais são os mitos e verdades sobre essa tecnologia que vem impactando tanto o nosso dia a dia? Pega papel e caneta que esse episódio está recheado de lições. O meu convidado de hoje começou sua carreira no mercado financeiro no Citibank, mas descobriu que sua paixão estava em expandir as fronteiras do conhecimento. Ele é pós-doutor em inovação e educação pela Universidade de Columbia, em Nova York, doutor em finanças pela FEA, USP, mestre em finanças pela PUC de São Paulo e ainda possui um MBA em finanças pelo INSPER. Hoje ele é reitor e sócio da Sampo, Escola de Negócios, atuando também como diretor acadêmico e diretor de inteligência artificial. Ele é autor do livro Inteligência Artificial, Mitos e Verdades, as reais oportunidades de criação de valor nos negócios e os impactos no futuro do trabalho. Mas o que o currículo dele não conta é a paixão e entusiasmo que ele traz para cada aula, cada projeto, inspirando não apenas seus alunos, mas todos ao seu redor, com a sua visão de futuro e dedicação a esse aprendizado contínuo. Seja muito bem-vindo, Adriano Mussa. Que demais ter você aqui no Lugar de Potência. Eu que agradeço muito, Baza. Um prazer estar aqui. Show! E Mussa, para a gente começar do início, como eu sempre gosto de iniciar, me conta um pouco mais sobre tua infância. Você sempre gostou de estudar? Você sempre foi um bom aluno? Quais eram suas referências quando você era mais novo? Dado o currículo acadêmico forte, o pessoal pensa que eu gostava de estudar desde que nasci, né? E na verdade não é tão verdade isso. Não nasceu com um livro ali? Jamais! Eu tive até... Para mim foi um marco a 6ª série do antigo ginásio, que foi o ano que eu fiquei de recuperação. Aquilo foi tão traumático para mim, porque meus irmãos são muito melhores do que eu na vida acadêmica, né? Então meu irmão, minha irmã mais velhos, e aquilo foi um choque para mim. E desde que eu fiquei de recuperação, eu comecei a me preocupar tanto com os estudos, e aí eu comecei a engatar, né, uma lógica de estudar mais, mas muito mais por uma pressão positiva familiar do que por uma paixão infantil pelo aprendizado. Você vem de pai e mãe que cobrava muito esse estudo? Muito, sempre cobraram muito. Ambos não tiveram a oportunidade de estudar, de fazer graduação, né, pararam antes, mas faziam muita questão, né, que todos os filhos chegassem lá, né? E acho que é uma determinação que acabou dando certo, né? E nesse aspecto aí, ao longo do teu aprendizado, o setor financeiro, que é por onde você começou na tua carreira, sempre foi um objetivo? Foi aquele estágio que pingou e você não imaginava muito e foi descobrir? Exatamente isso, Baza. Eu fui fazer administração, né, de graduação, mas eu tinha prestado economia, direito, administração e engenharia. Vou prestar tudo, porque eu fazia os testes vocacionais e dava praticamente esses 4. Eu falei, acho que eu tenho algum problema, eu gosto de tudo, né? Uhum. Mas aí eu falei, puta, administração acho que é o mais amplo, vou para administração. E dentro de administração, que é um mundão, né? É finanças, marketing, RH, tá tudo dentro de administração. Surgiu um estágio interessante em finanças, no Citibank. Falei, puta, acho que eu vou para lá, acho que me interessa. E foi aí que eu acabei tomando o rumo das finanças. E dentro dessa dinâmica ali, o que você acha que você tinha que te fez se destacar no mercado financeiro naquela época? Eu acho que não só no mercado financeiro, como em todo o projeto, ao longo da minha carreira, eu acho que uma coisa só. Eu sempre botei na minha cabeça que eu não sei se eu gosto ou se eu não gosto de alguma coisa enquanto eu não for fazer. Então, assim, eu sempre tinha muita dificuldade de falar eu não gosto disso ou eu gosto daquilo, sabe? Algo binário. Eu falava assim, eu preciso descobrir, até para saber o que eu gosto mais, o que eu gosto menos. Então, eu sempre tive uma abertura muito grande, né? Para entender se eu gosto ou se eu não gosto, para não ter preconcepções, né? E uma determinação fora do comum. Eu acho que isso eu sempre tive acima da média. Uma determinação, uma dedicação um pouco acima da média. E eu acredito muito nisso. A dedicação faz uma diferença absurda em qualquer coisa que você vai fazer. Dedicação combinada com um não preconceito em relação a alguma carreira ou alguma atividade. Ou seja, vamos conhecer.
Acho muito legal o que você está falando, Mussa, até para que quando a gente fala sobre a gente descobrir o que a gente gosta ou não gosta, a gente dá tempo ao tempo para garantir que a gente conseguiu ter a visão completa, porque muitas das coisas da vida a gente não gosta de primeira, né? Exatamente. Eu brinco, comida japonesa, dificilmente alguém gostou de primeira, cerveja, uísque. Dificilmente, cara, é de primeira. Então, acho que esse tempo ao tempo, que aí é onde entra a resiliência também para falar, peraí, esse é o processo e eu preciso cumprir o processo e eu já parto do princípio que não vai ser fácil. Exatamente. Mas eu quero conhecer, né? Quero chegar lá. Você começa a carreira no setor financeiro e depois migra para educação, inteligência artificial. O que te motivou a essa transição e como é que talvez essas áreas se conectam aí na tua trajetória? Legal. Eu fiquei quase 10 anos no mercado financeiro. Foi muito difícil sair, porque eu sempre tive avaliações muito boas, aqueles 9 box, sempre high potential, sempre com double promoção. Aí você fala assim, né? Bônus bom no mercado financeiro. Bônus bom de mercado financeiro. Então foi muito difícil sair. Mas quando eu fui fazer o MBA no INSPER, eu comecei a perceber o seguinte: todos os colegas, assim como aconteceu na graduação, todos os colegas me pediam aula de reforço. E eu fui muito cedo para o MBA. Eu era disparado o aluno mais novo da sala. Eu tinha 23 anos. Tá? Tinha acabado de me formar. E no MBA o próximo mais novo tinha uns 33, 34. E eu percebia que eles me pediam aula de reforço. Eu entrei com super medo, será que eu vou acompanhar? E eles me pediam aula de reforço e acabou virando um padrão. Eu ia todo sábado dar aula para os meus colegas. Eu falei assim, e eu estou me sentindo bem aqui, né? Eu sempre ouvia o professor Clóvis de Barros falar assim, a definição de Aristóteles de felicidade, né? Ele falava assim, o que é felicidade? É aquele instante do tempo que você não quer que acabe, né? Aí eu comecei a perceber que durante as explicações que eu dava para os meus próprios colegas, eu estava empolgado, que eu não percebia nem a hora passando. Eu falei, caramba, eu acho que eu gosto disso, né? Tá me interessando. E aí eu conheci o pai do José Cláudio Securato, o professor José Roberto Securato. Aí, conversa vai, conversa vem, ele falou, poxa, vem fazer o mestrado comigo, né? Acho que vai ser legal. Eu falei, pô, professor, eu não posso fazer esse voto de pobreza, né? Ele falou assim, não, dá para fazer como um plano B. Eu falei, nunca tinha ouvido falar nisso. Ele falou, dá, por exemplo, na PUC, você pode fazer o mestrado à noite, porque na USP é integral, né? Falei, olha, vou tentar, né? Passei, fui fazer o mestrado e comecei uma carreira paralela, né? Na educação. E como o professor Securato tinha me prometido, o plano B começou a ficar melhor do que o A, em vários sentidos. E eu acabei conseguindo desligar o Citi e seguir com a minha segunda carreira, né? Que é a carreira acadêmica. E aí você falou de plano A e plano B. Vamos falar agora de planos paralelos. Como é que entra inteligência artificial nessa história? Mais um plano B. Né? Porque quando eu migrei para academia finanças, né? Que era a minha área já, eu tive, como eu acho que eu gostava muito de ser professor, eu sempre fui um bom professor, muito bem avaliado e fui melhorando ao longo do tempo, mas professor de finanças. Aí eu acumulei a função de diretoria acadêmica, né, da São Paulo, também muito jovem no começo, que é diferente de ser professor, né? Mas tudo que eu aprendi sendo executivo de banco com equipes enormes serviu para ser diretor acadêmico, porque nada mais é do que liderança, né? Só que eu comecei a olhar para inteligência artificial e eu coloco a IBM como um grande protagonista nisso, né? Porque eu sempre os acompanhava em muito evento deles. Na época do Watson? A época do Watson, a época gloriosa do Watson. E eu assistia as palestras, né? Muito influenciado pelo próprio Zé Cláudio Securato. E eu falava assim, de todas as tecnologias que eu estou ouvindo, essa parece que está pronta. Que ano que foi isso? Foi em 2015. Né? Ela não estava pronta, mas ela estava com cara de ficar pronta. Porque eu olhava metaverso e falava, nossa, ninguém vai se interessar por isso tão cedo. Aí eu comecei a ver, eu falei, IA me interessa muito, eu estou intrigado com isso. E a gente começou um projeto na São Paulo, motivado pelo Securato, de implantação de Watson, de IA. A gente criou o primeiro professor usando inteligência artificial do mundo, reconhecido pela IBM. Né? O que hoje faz o ChatGPT, a gente foi fazer in-house lá em 2015. E começou com... Eu falo que o Securato teve um papel muito forte nisso, porque ele foi o idealizador e não tinha quem liderasse. Aí, por falta de líder, fui eu. Né?
Mas eu acabei me apegando, gostando e liderei esses projetos, lidero todos os projetos de IA na São Paulo. E aí e depois de fazer muito IA na prática, 2018, aí o lado acadêmico balançou e falou assim, puta, precisa dar uma estruturada melhor no que você está fazendo. Está fazendo um monte, mas preciso... E aí eu optei por fazer o pós-doutoramento em Colômbia, em inteligência artificial, em inovação e educação, mas basicamente era inteligência artificial, inicialmente aplicada à educação, mas no meio do projeto, o meu orientador sugeriu que a gente falasse de inteligência artificial para executivos. Porque chegou numa palestra, acho que na minha 7ª ou 8ª palestra que eu tinha que fazer como parte do programa para CEOs norte-americanos, ele chegou para mim e falou, você reparou como os executivos e executivas estão anotando? Eu falei, legal, né? Estão anotando um monte. Ele falou, não é legal. Você está falando o básico. E eles estão anotando freneticamente. E se os executivos norte-americanos não entenderam nada do que é IA, suspeito que os brasileiros também não. Vamos mudar seu projeto e vamos falar de IA para executivos. E aí eu fui fazer a parte acadêmica da IA que eu tinha feito na prática. E dali eu comecei a lecionar também IA. E aí a gente estava falando agora do que gosta e o que não gosta. Eu tinha certeza até esse ponto que minha paixão na vida era ensinar a ser professor de finanças. Aí depois que eu estudei IA, eu percebi que não é ser professor de finanças, é ser professor de qualquer coisa. Então é ser um bom explicador, que eu acho que é uma característica que eu tenho. E aí nasceu a inteligência artificial aí na minha vida. E um ponto que eu fiquei pensando aqui, Mussa, você comentou que naquela época o teu orientador já falou, puxa, percebendo que os executivos não sabem tanto. A sensação que eu tenho é que ainda tem um espaço gigantesco no mundo executivo e imagino que isso inclusive foi o que motivou aí e te inspirou a escrever o livro, onde você aborda mitos e verdades. Exato. Quais são as verdades e os principais mitos que a gente ainda tem hoje no mercado? Vamos tentar trazer uma luz aqui para quem está nos escutando. Eu falo assim, a maior verdade é que inteligência artificial igual a estatística. Só isso. Teve um fato curioso que ao longo do meu pós-doutorado eu pensei em desistir algumas vezes. Porque meus colegas eram todos da engenharia ou da ciência da computação, eu era o único da administração, finanças, e eu tinha muita dificuldade. A virada de chave foi quando eu me dei um estalo, eu cheguei, depois de sofrer, pensar em desistir, uns 7 meses, cheguei para o meu orientador e falei assim, vem cá, IA igual a estatística, pelo menos uns 80%? Ele falou, isso. Eu falei, e os outros 20%? Ele falou, estatística avançada. Eu falei assim, puta, então se é... Para começar, que aquilo foi um libertador para mim, porque eu falei, se é estatística, eu tenho um bom domínio estatístico, não sou um estatístico, mas tenho um bom domínio. Foi uma virada de chave que eu falei, agora eu consigo, E aí é só isso que é a inteligência artificial. São modelos matemáticos capazes de predizer coisas. Então... É um modelo matemático capaz de predizer, com base no endereço que você põe no Waze, ele prediz a hora que você vai chegar, prediz qual é o melhor caminho. Você faz uma compra no iFood de comida e ele prediz a hora que o alimento vai chegar na sua casa. É só matemática, SA. O ChatGPT é só matemática, porque ele está predizendo uma resposta baseada na sua pergunta. Então é matemática, matemática e mais matemática. Preditiva. E o que é predição? É previsão usando matemática. A hora que eu entendi isso, para mim fez uma diferença enorme. E a hora que eu sinto que conselheiros, CEOs, C-level em geral, quando eles entendem de verdade isso, que é só predição, primeiro que é libertador. Segundo que você joga uma ponte, porque... entre o abismo que parece que existe. Por que uma ponte? Porque você chega para alguém, um CEO ou uma CEO de um banco, e fala assim, deixa eu te contar, você já faz IA? Ele falou, não faço. Eu falo, faz. Sua área de crédito faz IA o tempo inteiro, que ela faz modelos preditivos de repagamento de crédito. Você só não chama de IA. E o que você precisa fazer é aplicar essa tecnologia para várias áreas do banco que está concentrada em crédito. Você joga pontes quando você explica que é só predição, que é só uma predição matemática, que provavelmente você já faz em alguma área sua. E eu acho que isso para mim é chave de entender. E o que não é inteligência artificial? Não é sentimento, consciência,
A IA não tem consciência, a IA não tem o sentimento, a IA não é nada disso, um bando de besteira, né? E não existe nenhuma evidência de nenhum caminho que nos levaria a essa IA cheia de consciência. É só oba-oba e futurologia. Então, eu acho que quando a gente entende essas duas coisas, assim, eu acho que dá uma acalmada, bota a bola no chão e a gente vê que é possível. E aí, falando de inteligência artificial, no nosso último café você estava me contando uma iniciativa que eu achei demais, que você pegou você e o teu time de professores da Sampo e testaram diversas ferramentas, porque hoje você olha o portfólio de ferramentas que existe, é uma infinidade, a gente fica sem saber qual usar, óbvio, tem o ChatGPT que é o mais óbvio ali, ou o Midjourney, que talvez os dois mais conhecidos, mas a gente sabe que tem muita espuma por aí, muita coisa que nem sequer faz o que está prometendo. Ferramenta que promete e não entrega. De tudo que você já utilizou, quais são as principais ferramentas que as pessoas precisam ter no radar e para qual uso? Assim, a gente testou 500 ferramentas de inteligência artificial de uma lista internacional de 500 ferramentas. Apertou, o residual foram 40 boas, com boa usabilidade, com bom nível de entrega, etc. O que eu poderia dizer assim? Existem alguns modelos de texto que a gente chama de LLMs, né? Large Language Models. O ChatGPT é o mais conhecido, mas pouca gente conhece ainda, mas o Bard do Google é tão bom quanto o ChatGPT, com algumas vantagens. Ele está atualizado online o tempo todo, então se você precisa de qualquer resposta mais atualizada, uma pesquisa de mercado, uma informação sobre... Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu estou querendo aprender sobre o setor de aço, porque vou dar aula para uma empresa de aço, eu preciso monitorar, né, o que está acontecendo no setor de aço. O ChatGPT tem uma data de corte do aprendizado, se você tiver na versão paga um pouco mais recente, na versão gratuita é bem antiga, né, a versão é 21, né, 2021. O Bard está atualizado sempre, então perguntar... Bard, me dá, por gentileza, as principais notícias relacionadas ao mercado do aço, ao setor do aço dessa semana. Ele consegue te dar isso, porque ele está atualizado. Então, o ChatGPT junto com o Bard, eu acho que ela faz uma boa dobradinha de LLMs, de texto, né? De imagem, para gerar imagem. Você falou do Midjourney, acho que é o melhor, mas tem, por exemplo, o DALL-E, D-A-L-L-I, DALL-E igual robô, lá igual filme, que é da própria OpenAI, que é da dona do ChatGPT, que é tão bom quanto o Midjourney. Então eu colocaria como texto esse. Aí começam a proliferar muitos com uma função um pouco mais específica, que eu não tenho dúvida que muito em breve ChatGPT e Bard vão ocupar essa função também. Eu gosto muito de ChatPDF. Né? O que é o ChatPDF? Você uploada qualquer PDF seu e você pode conversar sobre o seu PDF. Então, por exemplo, eu tenho um PDF de um... Relatório do Fórum Econômico Mundial, 200 páginas. 200 páginas. Uploada ele e conversa sobre o relatório, ao invés de você precisar ler o relatório inteiro. Né? Gosto muito desse ChatPDF, por exemplo. O ChatGPT, na sua versão paga, colocou um negócio que eu sempre gosto de falar para a nossa audiência, porque acho que pouca gente percebeu e para mim é algo muito relevante. Para você treinar um ChatGPT com os seus dados da sua corporação, custa caro. É difícil, tem que ter recursos de tecnologia, pessoas, né, que entendam de IA, que entendam de outras linguagens, para conseguir montar isso, fazer esse treinamento. O ChatGPT, a OpenAI, lançou um negócio na versão paga que eu achei incrível, Baza. Eles fizeram o seguinte: você mesmo pode criar o seu bot, ensinando até 300 páginas de qualquer coisa que você tenha. Aceita texto, aceita PDF, aceita Word, aceita PowerPoint. Por exemplo, eu fiz um bot para ensinar IA para os meus alunos. Isso é fato, fiz mesmo. O que eu fiz? Eu peguei meu livro inteiro e subi. Peguei meus PowerPoints, subi. Peguei alguns textos que eu considero mandatórios em IA, subi. Português ou inglês, tanto faz, qualquer idioma. Subi um coletivo lá de quase 300 páginas, né? No limite. E expliquei para ele
olha, eu queria que você criasse um bot baseado nos meus textos, blá, 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 blá. O bot se chama Professor de IA, é para aluno assim, eu gostaria que as respostas fossem assim, assim, assado, no máximo 5 linhas, que o meu aluno não tem paciência. Blá. Fui dando as instruções textuais. Isso é um no-code que é muito novo. Porque para ensinar um bot antes disso, precisaria codificar tudo isso que eu estou escrevendo para ele. Agora eu posso escrever as instruções em linguagem natural e ele está codificando por trás e ele cria o meu bot e eu posso mandar meu link para você. Ou seja, eu crio um bot altamente especializado com meus dados. Isso na versão de $20 você consegue fazer. $20. Só que daí, se quem usa a versão paga, eu consigo passar meu link e a pessoa pode consultar 0 custo. Para quem não usa a versão paga, eu como dono do bot, eu tenho que botar créditos, porque eu que vou pagar as suas consultas. Perfeito. Mas, puta, tá na mão. Tá muito fácil. E acho que a gente está inaugurando uma fase da IA, uma fase nova da IA, que é a IA no code. A gente já partiu do code, que é aquela codificação dura. A gente foi para um low code, que não precisa codificar tanto. Eu tenho bibliotecas de códigos prontas para colocar dentro das linguagens. E agora a OpenAI acabou de inaugurar, na minha opinião, a IA no code. Você não precisa saber uma única linha de codificação para criar seu bot. Isso para mim é bem forte, é bem relevante. E eu acho que está havendo uma tendência, Baza, dessas ferramentas todas, dessas 40, começarem a ser incorporadas pelas grandes, pela OpenAI, pela Microsoft Bing, pelo Bard do Google. E então eu acho que está havendo uma concentração já forte no mercado. Bom, com tudo isso que a gente está falando aqui, naturalmente uma das questões do momento é, substituição de empregos, né, por máquinas agora. Você tem uma visão otimista ou pessimista sobre esse tema? Baza, eu acho que é mais otimista do que pessimista. Porque assim, vou usar o ChatGPT de exemplo. Ele é função... A qualidade das respostas é muito função da qualidade das perguntas. Do seu prompt, né? Quem consegue fazer bons prompts? Um profissional bem capacitado. Só que bem capacitado, que sabe o que quer, que sabe pedir, que sabe detalhes do pedido, Então, aí a IA passa a ser um acelerador dessas pessoas já bem capacitadas. Vou dar um exemplo real meu. Eu levava cerca de 40, 50 horas para escrever uma apostilinha, que é o equivalente a um capítulo de livro, uma apostilinha de finanças, de qualquer tema. 40, 50 horas. Hoje, eu faço prompt para o ChatGPT, por exemplo, e eu já tenho esse prompt guardado. O prompt é desse tamanho, tem 3, 4, 5 parágrafos, um prompt, com tudo que eu quero. Ele me gera um texto bruto, muito melhor do que se eu não tivesse feito esse prompt tão detalhado. E aí eu só reviso o texto bruto, o trabalho que era de 50 horas passou a ser de 4 a 6 horas. Eu transformei 50 horas minha em 4 a 6. Isso é real, né? Só que qualquer pessoa consegue fazer a criação de uma apostila de finanças no ChatGPT? Não. Precisa saber fazer esse prompt. E não adianta eu dar o prompt para essa pessoa, porque a pessoa não precisa de muito domínio do tema para conseguir fazer os ajustes. Então, eu cada vez mais acredito que a inteligência artificial é um belo de um extensor das capacidades humanas e um extensor mais valioso para profissionais bem capacitados. E dentro dessa dinâmica, você falou muito de construção de bons prompts. Deixa algumas dicas aí para quem está nos escutando aí, pensando, puxa, eu até tenho experiência, mas talvez eu não sou um bom construtor de prompt. Sabe o que eu sempre falo? Eu tenho uma lista. A Harvard fez um estudo muito bacana, porque a Harvard teve amor e ódio e amor com o ChatGPT, né? Primeiro eles odiaram e proibiram. Depois eles liberaram. E estão apaixonados, não param de criar papers interessantíssimos. Eles foram ver o que mais funciona. Tá? Saiu uma lista. Eu lendo os papers deles, né? Cheguei numa lista de 15 características que um prompt tem que ter. Né? Vou dar algumas aqui. Você tem que dizer o que você quer, óbvio, com maior quantidade de detalhe possível. Você tem que dizer o que você não quer, porque ele é preditivo. Então você fala o que quer e o que não quer, ele está no fundo ajustando a base de dados que ele vai buscar para fazer a predição. Que área do conhecimento você quer que ele assuma, atue como um profissional de marketing.
Você dizer limitação, eu queria de 400 palavras a resposta. Você dizer o formato, eu queria mais dissertativo, eu queria tabela, eu queria bullet. Eu queria um tom formal, mas não tão formal, eu queria um tom informal. Você pediu o tom da resposta. Você ajudá-lo a acertar, porque ele é preditivo, ele pode errar. Então, poxa, eu queria que ele escrevesse sobre o CAPM, que é um modelo de finanças. Deixa eu dizer para ele que o CAPM é o Capital Asset Pricing Model do Sharpe de 1964, porque daí eu tenho certeza que ele não vai errar. Vai que existe outro CAPM, né? Você põe lá CPC, para advogados vai ser Código de Processo Civil. Para mim, que sou de finanças, vai ser Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né? Então, ajuda ele a acertar, ou seja, dá a maior quantidade de detalhes possível. Só que como eu não posso aqui ficar listando os 15 que a gente vai acabar, né? Eu sempre falo assim, imagina que você vai dar instrução para um ou uma estagiária novato que acabou de sentar na sua frente e você precisa delegar essa tarefa. Como que você delegaria? Tudo que você explicaria para essa pessoa, explica para o ChatGPT. Suas chances dele dar uma resposta incrível vão melhorar muito. Dá um exemplo da apostilinha lá de finanças. Se eu tivesse que te pedir uma apostila, Basa, eu te falaria assim, ó, escreve, Basa, por favor, uma apostila de finanças corporativas. O estilo de livros de finanças acho que é bom, né? Pode usar os bullets, mas só quando apropriado. Acho que 400 palavras é suficiente para a gente ter como parâmetro. E, Basa, por favor, tem que incluir no nosso capítulo o que é o CAPM, para que ele é usado, qual é a forma. Eu preciso te dar instruções. Essas instruções você daria para uma pessoa, dá para o ChatGPT. Mas uma pessoa novata que não sabe absolutamente nada do seu tema. Quanto mais próximo disso for o seu prompt, melhor tende a ser a resposta. E hoje, Mussa, a gente tem falado muito sobre os desafios éticos. Em termos até de uma filosofia moral, talvez, a inteligência artificial pode ser responsabilizada por suas ações. Como atribuir responsabilidade quando algo dá errado? Essa é a pergunta de $1 trilhão. Eu acho que nós estamos só começando nesse assunto, né? E eu vou resgatar meu exemplo da apostilinha de finanças. Eu pedi as limitações de um modelo CAPM. Ele trouxe. Eu conheço o assunto. Eu tenho certeza que ele trouxe as limitações de um autor chamado Ross. Só que ele não mencionou o Ross. Só que eu tenho que mencionar. A responsabilidade é minha, né? Sou eu que estou assumindo aquela apostila. Então, como eu conheço do assunto, eu fui lá. Segundo o Ross, 1976, as limitações são... eu acho que, assim, eu tenho muita dúvida até onde se dá para passar a responsabilidade para a empresa de IA. Agora o New York Times processou, né, a OpenAI, tá uma confusão. Eu acho que nós estamos só iniciando essa briga. O que eu acho que vale para nós, meros mortais usuários da IA? A responsabilidade é sua. A responsabilidade da apostila é minha. Para mim a responsabilidade não é da OpenAI que me gerou aquilo, a responsabilidade é minha. Até porque se tiver algo errado, é o meu nome que eu estou colocando. Então eu altero os erros, eu corrijo. Então, assim, você é responsável. Então, assim, se você é o responsável, o que você tem que fazer para cobrir todos os riscos que você poderia ter de alguma informação errada, créditos equivocados, menções erradas. Então, eu acho que a discussão sobre a IA responsável está tão complexa que eu não me atrevo a mexer nesse vespeiro. O que eu consigo dizer é, você como usuário tem que fazer sua parte, né? E como é que você faz sua parte? O texto é seu, né? A imagem que foi gerada é sua. Que tal você dar o crédito para Midjourney, elaborado com base em prompt do autor, utilizando Midjourney? Ou seja, a responsabilidade é sua. Então, põe qual é a fonte, põe todos os detalhes e assuma as responsabilidades de uma resposta errada ou de uma resposta em que o crédito foi dado errado. E eu acho que essa é a nossa responsabilidade individual. Eu achei demais o que você colocou e me fez lembrar aqui um exemplo que eu vivi produzindo conteúdo de liderança. Eu não me lembro exatamente se eu estava fazendo alguma pesquisa para um artigo do Estadão, uma coluna para a Rádio Eldorado, ou se para o novo livro que eu estou escrevendo. Mas eu me lembro que eu estava com um tema e falei, puxa, eu queria que você me trouxesse as pesquisas que fundamentam ou não fundamentam o que eu estou colocando. E aí vieram 4 indicações de papers
Assim, o título não poderia estar mais alinhado ao que eu estava buscando. Só universidades de renome, Harvard, Yale ou MIT, ano 2023, super recente. É isso. Aí eu comecei e falei, não, tá muito fácil, tá muito bom para ser verdade. Aí eu escrevi na hora, falei assim, esses papers são reais? Ele, não, são papers fictícios que poderiam ajudar muito se eles existissem. Eu falei, já pensou se eu coloco isso num livro, num artigo do Estadão ou na coluna da Rádio Eldorado? Olha o perigo. Sim, e aí, Bas, eu volto para a definição central. Quando você me perguntou, achei ótima pergunta, o que é o mito, o que é a principal verdade? Eu falei que a principal verdade era que IA é um modelo matemático de predição. Né? O ChatGPT, o Bard, são modelos de predição de texto. Então, é um modelo matemático capaz de produzir textos longos, coesos, coerentes, vírgula, do ponto de vista textual. A função dele é montar um texto coeso, linguisticamente coeso. Então ele é um preditor linguístico. Ninguém falou que ele é um preditor da verdade, até porque qual verdade, né? A minha ou a sua? Né? Então assim, ele inventa. E faz muito sentido o que você falou, que o título do artigo era incrível. Claro, essa é a função dele. Ele é um preditor de texto. Ele vai predizer um texto perfeito, baseado no seu prompt, nas suas palavras. Não necessariamente é verdade ou não. Por isso que assim, a responsabilidade é nossa, né? Ele é uma ferramenta que é um extensor das possibilidades humanas. Só isso. Que tem um potencial absurdo. Eu sou entusiasta. Eu acho que tem um potencial monstruoso. E dentro dessa dinâmica, talvez de uma maneira mais ampla, na tua visão, como fica o significado da relação entre humanos e inteligência artificial? Você já falou da experiência, mas talvez explorando um pouquinho das habilidades que talvez daqui para frente a gente deveria focar. Tem um modelo que eu gosto muito, que é assim, o que outras GPTs, mas não tem nada a ver com ChatGPT, o que outras GPTs de General Purpose Technology, né? Tecnologias de propósito geral, que são aquelas tecnologias que modificam quase toda uma sociedade, né? Vou falar de energia elétrica. Foi uma GPT, né? Uma General Purpose Technology. O que ela automatizou? Tarefas repetitivas, manuais. O que a IA, que eu e muitas outras pessoas já consideram uma GPT, por que é tão difícil falar assim? Quais as profissões que você acha que a inteligência artificial generativa ou a IA mais vai impactar? Por que é tão difícil responder essa pergunta? E toda vez que eu vejo pessoas predizendo isso, eu falo assim, pega essa predição, joga no lixo. Futurologia aí. Futurologia, vai gastar dinheiro em Las Vegas, que pelo menos você se diverte. Por quê? Porque você não sabe, é uma GPT, é uma General Purpose Technology. Ela pode entrar em todo lugar e ninguém sabe nem aonde ela pode entrar ainda, né? É igual você perguntar assim, para que serve energia elétrica? O que dá para fazer com energia elétrica? Caramba, tudo! Dá para fazer esse microfone, dá para fazer o computador, dá para fazer essa luz, dá para fazer... Esse prédio foi feito com muita energia elétrica. Então assim, é GPT, é General Purpose Technology, tecnologia de propósito geral, ela pode afetar tudo. Então, assim, eu tenho dificuldade de saber quando eu vejo uns relatórios assim, por exemplo, a própria OpenAI fez uma pesquisa acadêmica, um paper, as profissões que o ChatGPT tem mais condição de substituir. Eu só vi o quadrinho resumo sendo postado na internet e nas mídias sociais, com os maiores percentuais. Ninguém foi lá ler o artigo, né? Eu, como sou nerd, fui lá ler o artigo. Primeira coisa que a gente lê em artigo acadêmico são as limitações, para ver se vale a pena ler o artigo. Limitação. Nenhum dos cientistas pesquisadores envolvidos neste trabalho conhece as profissões aqui mencionadas. Amigos, se você não conhece as profissões, a IA não automatiza a profissão, ela automatiza a tarefa. Se você não conhece a profissão, você conhece menos ainda das tarefas que compõem essa profissão. Se você não conhece, você não tem como dizer o que a IA vai fazer, o que ela não vai fazer. Só para abrir mais um parênteses, depois eu fecho. O pai da inteligência artificial é o professor Clinton, é o inventor do Deep Learning, que é a técnica que está por trás de tudo isso. Há 8 anos ele fez um prognóstico. Olha, radiologistas
estarão extintos em 5 anos. Se você é jovem, não vá fazer radiologia. Passaram não 5, mas 7 anos, nunca houve tanta demanda por radiologista. Nunca houve. 2 conclusões, né? Primeiro, o professor Clinton é um gênio da IA e não entende nada de radiologia. Segundo, nós, seres humanos, somos péssimos para saber o impacto de uma GPT no mercado de trabalho. É uma GPT. Não dá para entender, não dá para saber o que aconteceu com radiologistas. Claro que a IA é melhor do que um radiologista humano para fazer leituras de imagem, diagnósticos precoces. Mas a questão é a seguinte, estamos falando de vida humana. Médicos e médicas não querem conversar com IA, querem conversar com radiologistas, que agora estão munidos de uma ferramenta incrível que está melhorando muito o nível da conversa de radiologistas e médicos, que é a inteligência artificial. E nunca foi tão necessário radiologista. Então, assim, fazer esses prognósticos é tão ruim. Só que vende, né, Baza? Só que é muito difícil, eu acho quase impossível. Por quê? Porque é uma GPT. Eu sou capaz de fazer o que não é GPT, fazer prognósticos. Claro, pô. Quando foi desenvolvido o Cotton, né? Cotton. O que o Cotton, como tecnologia, vai romper? O setor de vestuário, pô. Mas aí não precisa ser um gênio para isso, né? Só serve para isso. Agora, uma GPT como a IA, que é capaz de afetar todos os setores, de todos os jeitos, de todas as formas, é impossível de você prever. E de tudo que a gente está falando aqui, a única certeza que a gente pode ter é que a gente tem que continuar aprendendo e se desenvolvendo. Como é que você vê a inteligência artificial moldando esse futuro da aprendizagem e da educação, né? Quais as mudanças mais transformadoras que você acredita? Primeiro que eu acredito muito no que você falou, de que a gente precisa aprender, porque é uma GPT e essa GPT precisa ser experimentada. Você tem que aprender o que é de verdade, a IA, por exemplo, né? Eu dei um pouquinho aqui, que é um modelo preditivo matemático, o que ele não é, não tem sentimento, não é humanoide, nada disso. Mas tem que aprender mais, né? E tem que experimentar. Tem que aprender com as mãos. Por quê? Porque ela é uma GPT. Então, assim, como é que eu vou saber do meu trabalho o que essa tecnologia pode fazer? Tenho que testar, pô. E que seja eu para testar, entendeu? Porque senão, se for outros que vão testar e eu vou ficar esperando passivamente, eu vou estar sempre para trás, né? Não, vai testar você, pô. Você é expert no seu segmento ou está se tornando um expert, você é um super analista financeiro, vai lá tentar usar o ChatGPT e sua turma, né? Essas tecnologias, nas suas atividades. Ninguém melhor do que você para entender onde o ChatGPT pode te ajudar e transformar. Então, esse aprender e experimentar, eu acho que é fundamental, né? Agora, pegando o outro lado da pergunta, que é onde isso muda o processo de aprendizagem, né? Eu acho que é só opinião, tá? Menos do que a gente fala, do que o mundo fala, vai mudar completamente o processo de aprendizagem. Espera aí, como? Como? O que é aprender, né? Eu gosto de dar 10 passos para trás quando vem essas euforias sobre não, ChatGPT muda todo o setor de educação. Como? Né? Entender é diferente de aprender. O que é entender? Entender é botar para dentro. Aprender é conseguir botar para fora. Dá um exemplo. Eu queria aprender a fazer risoto. Vou acompanhar minha mãe lá para eu entender como é que se faz risoto. Estou aqui, ó, acompanhando. Põe o caldo de legumes, arroz arbóreo, cozinha, anotei tudo. Eu entendi como se faz risoto. Eu não aprendi a fazer risoto. Eu só vou aprender risoto quando eu for lá tentar, né? Se eu tiver mais destreza na primeira vez, eu já faço. Como eu não tenho nenhuma, eu vou precisar de 20 vezes para talvez sair alguma coisa. Então, aprender requer primeiro um entender para depois aprender. Mas do entender para o aprender, você percebe que é um processo do ser humano individual e que requer reflexão, né? Às vezes o pessoal na São Paulo, os alunos me procuram, professor, que você acha que eu tenho que aprender mais? Eu falo assim, eu acho que você está falando de entender, né? Não sei. Você está conseguindo transformar o entender em aprender? Porque se você não estiver conseguindo, não põe mais coisa no balde, né?
Seu cérebro é um balde. Se você ficar botando mais coisas e não parar para refletir e não transformar em aprendizagem, e como é que transforma em aprendizagem? Refletindo, treinando, praticando, fazendo, né? Fazendo exercício. Pode ser só refletindo. Né? Isso aqui, puta, isso é conhecidíssimo, mas o Michael Phelps, né, numa das entrevistas dele, quando perguntaram para ele, vem cá, Phelps, quantas horas você treina por dia? Ele falou 16, 18. O entrevistador falou, como assim? Impossível. Ele falou, não, na piscina e na musculação deve dar 5, 6, no pré-competição até 7. As outras 10 são aqui, ó. Ele falou, eu aprendi com o meu primeiro treinador. Cabeça. Ele falou, eu aprendi com o meu primeiro treinador. Ele falou, mentaliza. Eu mentalizo detalhe de cada salto meu na piscina, de cada músculo do meu corpo, fazendo cada movimento. E ele falou, eu aprendi com o meu treinador que o nosso cérebro é burro. Ele não sabe a diferença entre a realidade e a imaginação. Então, quando eu pulo na piscina de verdade, eu já tenho muito mais horas de treinamento porque eu treinei o cérebro. Se isso é válido para algo físico, Baza, como nadar, imagina para algo cognitivo, como aprender a fazer o valuation, não aprender a fazer... Eu sempre falo isso para os meus alunos. Entender uma coisa, aprender outra. Aprender, transformar entendimento em aprendizagem, depende só de você. E a sociedade está fazendo cada vez menos esse processo. Está todo mundo se entupindo de coisa, achando que isso é aprendizagem. Isso é, no máximo, entendimento. Aprendizagem é quando você consegue incorporar de tal forma que você consegue pôr para fora. Senão, você só está entupindo, né? O balde não está conseguindo pôr nada para fora. Então a inteligência artificial te ajuda na aprendizagem? Acho que não. Me ajuda no entendimento, no máximo. Será que ela me ajuda a entender alguma coisa aqui que eu não entendo? Acho que sim. E como é que fica o papel dos professores nesse cenário? Eu acho que está sendo fenomenal para a gente, como professor, para mudar algumas coisas. Teve um professor de Wharton que ele foi muito mal entendido. Ele pegou as provas dele, aplicou para o ChatGPT e o ChatGPT passou no MBA de Wharton, Universidade da Pensilvânia, Ivy League. E aí a Forbes fez uma propaganda, uma notícia, uma reportagem falando é substituição do ser humano. Esse professor ficou tão chateado que ele fez uma live para explicar e ele falou assim, gente, não era nada disso que eu queria. Substituir ser humano, coisa nenhuma. Eu fiz isso como uma auto-reflexão. Eu preciso mudar minha prova, ele falou. Preciso mudar minha prova tá idiota. Se o ChatGPT tira B na minha prova, tá errado, minha prova tá errada. Eu não fui capaz de perguntar nada que favorecesse a aprendizagem, só o entendimento. Eu não perguntei assim, vem cá, como que você traz isso para a sua vida? Me traz um exemplo de como você aplica isso na sua vida. Não é ChatGPT que responda isso, é na sua vida. Né? Então, ele falou, eu fiz isso como um processo de aprendizagem. Então, eu acho que vai ser da mesma forma que há anos atrás o Google começou a resolver um monte de questão de prova que a gente fazia, o ChatGPT vai passar a resolver outras tantas e os professores vão só ter que subir o nível das exigências. Tem um professor na São Paulo que eu adorei o que ele fez. Ele pegou e fez assim, num programa de high impact, se leva. Você vai me responder 3 versões do trabalho. Versão 1, pede para o ChatGPT ou para o Bard ou para qualquer outra coisa que você queira. Versão 2, responde você. Questão 3, confronta as duas. Achei maravilhoso. Porque você vai criar espírito crítico, que é o que eu acho que não é à toa que é a competência número 1 do Fórum Econômico Mundial, critical thinking. Claro, na época da IA é critical thinking, você tem que pensar nisso o tempo todo. Então, assim, acho que o papel do professor é evoluir as cobranças, evoluir o método de aula. Por exemplo, a gente tem... E usar isso da melhor forma possível. É só mais um recurso, mas eu acho que é menos, entende? Eu vou dar um exemplo que outro professor da Pensilvânia fez. O professor de marketing, ele fazia, por exemplo, trabalhos em grupo pedindo para os alunos criarem um novo produto. Aonde que terminava? Ele falava, o creme de la creme da minha aula. Um flip chart com um mock-up mal desenhado de um app, tal. Putz, tenho até vergonha disso hoje, na época do ChatGPT, porque aonde que dá para terminar a minha aula? Com um copywriting incrível, todo feito,
com imagens. Quando a gente está falando de marketing, é muito sensorial. Então, assim, eu posso pedir imagens. Ou seja, eu estou fazendo os alunos chegarem muito mais longe. Mas, assim, ainda... Você percebe que o que eu estou falando, Vaz, pelo menos na minha visão, é lateral. É mais um conjunto de ferramentas que vai exigir que nós demos passos ainda maiores. A gente pode fazer os alunos chegarem um pouco mais longe, vai exigir mudança, mas assim, eu não consigo ver um grande processo transformacional da aprendizagem usando a IA, mas sim do entendimento usando IA. Está mais fácil. E aí, falando sobre o que muda e o que não muda, a gente está aqui reforçando o conceito da importância que você fala muito de aprender a aprender. Como que você aplica esse conceito na tua vida pessoal e profissional? Bas, eu tenho algumas coisas que eu sigo à risca, né? Algumas dicas de aprender a aprender. Como é que você aborda esse processo aí? Qual a sua estratégia, método, ferramenta, ritual, preparação? Abre tua caixa preta aqui pra gente. E na verdade, eu fui descobrir depois de muitos anos que o que eu tenho para dizer não é nada diferente do que as ciências da aprendizagem já sabem há 5 décadas. E esse é outro ponto que eu nunca consegui entender. As ciências da aprendizagem foram renegadas ali às ciências de 4ª linha. Tem avanços incríveis ali, né? Mas vou dar algumas que eu acho que faz um sentido absurdo. Nós estamos numa época em que a aprendizagem está em todo lugar, né? Está em todo lugar. Antigamente estava nas escolas, nos muros da escola. Isso não é mais realidade. Está em todo lugar. Está em podcasts como esse, está em YouTube, está em livros, está em todo canto, né? Maravilha. Só que isso gera uma responsabilidade muito forte no indivíduo. Por quê? Porque quando estava na escola, a escola era responsável por estruturar e fazer a curadoria para mim. Agora a aprendizagem está em todo lugar. Muito positivo, mas cria um desafio enorme para o indivíduo. Sou eu que tenho que fazer a estruturação e a curadoria. E o que eu mais vejo são as pessoas não conseguirem fazer essa estruturação e essa curadoria. Não conseguem. Como diz o professor Cortella, né? Não navega, naufraga, né? Na quantidade incrível de informação, conteúdo que tem. Eu gosto muito de fazer uma reflexão pessoal, Baza. Eu sempre faço assim. Toda vez que eu acho que eu aprendi alguma coisa, eu faço pergunta para mim mesmo. O que eu aprendi é o que, onde, qual, quando. Se for só isso, não aprendi nada. Foi pura informação. Pura informação. Se eu conseguir responder minimamente como e por quê, começou a ser aprendizagem. Eu uso isso como um crivo pessoal, sabe? Exemplo, li um post. O Brasil ocupa a penúltima colocação no ranking de inovação no Fórum Econômico Mundial. O quê? Quando? Foi agora, em 2023. Onde? Fórum Econômico Mundial. Não serve para nada essa informação. Não é só informação que o Google tem, ChatGPT tem. Eu não consegui chegar no como e no porquê. Por que o Brasil ocupa um dos últimos lugares? Não somos um país de empreendedores? Cadê aquela malemolência brasileira? Não é possível a gente estar em último lugar. Como assim? Por quê? Isso me remete a entender os critérios. A hora que eu vou entender os critérios disso, aí eu vou ver que, na verdade, o ranking de inovação não é ter ideias. É conseguir colocar em prática, tem outros critérios, burocracia, apoio governamental. Aí eu aprendi alguma coisa. Ou seja, para pensar, será que você está aprendendo alguma coisa, respondendo alguma coisa de como e porquê? Se você tiver, está no caminho da aprendizagem. Se você não tiver, esquece, está perdendo tempo. E aí, Baza, tem uma outra coisa que pouca gente sabe, que a gente tem 2 slots de memória no nosso cérebro. 2 grupos. Um grupo de memória curta e um grupão enorme de memória longa. Tudo entra na memória curta. Só que nós estamos conversando, está entrando aqui na memória curta. A memória longa é onde estão os verdadeiros aprendizados, nossas bibliotecas. O que tem que acontecer para sair da memória curta e entrar na memória longa? Refletir, praticar, transformar entendimento em aprendizagem. Entendimento está na curta, aprendizagem está na longa. Só que a memória curta, ela é muito ruim. Ela é péssima. Sabe aquela frase, né, do Raul Seixas, só usamos 10% da nossa cabeça animal? Da longa, hein? Da curta, nós usamos 110% o tempo todo. Elas são muito ruins, são só 4 slots e são péssimos. O sono vem daqui.
O sono vem, esgotou esses slots, sono, muito mais que cansaço físico. Só que o que acontece? Toda vez que a gente vai e tem uma boa noite de sono, o nosso cérebro, sabiamente, limpa os slots de memória curta e só joga para os slots de memória longa o que foi emocionalmente impactante. E vamos combinar, não tem nada menos impactante que uma aula, né? Então você tem que... Por isso que a gente dá aquela aula e o aluno guarda a piada. Por quê? Porque a piada foi emocionalmente impactante. Por isso que você lembra de professores, os melhores são aqueles que te deram exemplos que você não esquece nunca mais. Por quê? Porque eles foram impactantes. Como é que a gente engana o nosso cérebro e finge que as coisas são impactantes? Antes de uma noite de sono, não precisa ser imediatamente antes, mas antes, você 5 minutos, do que a gente chama de recall. Faz uma reflexão sobre o que você aprendeu. Dá um exemplo prático. Terminou um capítulo de livro, fecha o capítulo, vai tomar uma água. O que eu aprendi aqui nesse capítulo? Terminou um podcast de assistir? Desliga lá e fala assim, o que eu aprendi nesse podcast? Se puder escrever o que aprendeu, aí é incrível. Se puder fazer um mapa mental, melhor ainda. 5 minutos. Isso é mais eficiente. Fui descobrir depois. Sempre fiz isso intuitivamente e fui descobrir depois que a ciência da aprendizagem comprova que isso é mais eficiente do que você ler o mesmo capítulo, assistir o mesmo podcast de 2 a 7 vezes. 5 minutos contra 2 a 7 vezes assistindo ou lendo a mesma coisa. É a diferença entre estudar pouco, todo dia, e aprender muito, e estudar muito e não aprender nada. Mas nessa linha, Mussa, às vezes o aprendizado ele pode ser exaustivo. Como é que você lida com cansaço ou sobrecarga de informação nesse teu processo de aprendizagem? Então, menos é mais. Acho que é uma ótima pergunta. É muito difícil na nossa sociedade. Eu luto todo dia contra isso. Mas menos é mais. Isso eu aprendi vendo a biografia do Bill Gates. Ele é conhecido por filtrar muito o que vai entrar no dia dele, né? Na leitura dele, filtrar mesmo, assim, não vai entrar qualquer coisa. Então, assim, lembra que os slots de memória curta são ruins, né? Se eu passar o dia só vendo besteira, rede social, TikTok para todo lado, os slots de memória curta, eu querendo ou não, eles vão estar exaustos. Quanto mais coisa entrar, menos condição de aprender você tem. Só que isso é paradoxal, a gente acha que quanto mais coisa entrar, mais eu estou aprendendo. Não, mais você está exaurindo os slots de memória curta, você não está aprendendo nada. Então, minha sugestão, filtra o que vai entrar, que entre pouca coisa por dia, mas essa pouca coisa tem que ser transformada em aprendizado no dia. Isso para mim é um ritual, né? Eu faço isso ao longo do dia. Eu não gosto de fazer na véspera de dormir, porque isso me dá um pouco de ansiedade, então, de ficar lembrando tudo. Então, o que eu faço? Eu vou sair daqui, eu tenho certeza que eu aprendi alguma coisa, ou algumas coisas com você aqui e nos bastidores. Eu vou para meu próximo compromisso refletindo sobre o que eu aprendi com base naquele momento. O que eu aprendi com todo mundo. Em vez de ligar um podcast no carro, aí na volta... Em vez de colocar mais um, né? Eu não começo mais um antes de ter refletido sobre o primeiro. Transformar entendimento em aprendizado. Isso é o que eu consegui fazer. É duro porque a sociedade joga contra isso, né? Parece que você tem que consumir. Não respira, que menos é mais nesse processo. Puxa, uma coisa que eu gosto muito do teu perfil, Mussa, é que você é um cara que você tem muitos modelos. E você tem uma abordagem bastante analítica. Como é que você descreve teu processo para tomar decisão importante, seja na vida pessoal ou na profissional? Boa, mas acho que a analítica é uma boa definição, né? Tem um livro que eu gosto muito, que me impactou, que eu não achei tradução. Eu posso estar errando algum pedaço desse livro, do nome, tá? Mas eu acho que é The Art of Asking Beautiful Questions. Posso estar errando alguma palavra aí. Porque fazer perguntas sempre foi algo que sempre chamou minha atenção. Os professores, desde o ensino fundamental, falavam, nossa, você faz pergunta, né? Naquela época era um problema fazer pergunta, né? Então, acho que eu sempre fui muito perguntador, né? E eu tento levar isso para mim mesmo. Fazer pergunta para mim mesmo, sabe? O tempo todo. Eu acho que para mim é o melhor jeito de aguçar esse processo analítico, esse pensamento crítico, para uma tomada de decisão, claro, para as decisões que precisam, né? Pensando no Daniel Kahneman lá, no Rápido e Devagar, né? Para
as decisões que precisam ser tomadas devagar, né? Eu gosto muito de parar e me fazer pergunta. Existe outro caminho? Quais as consequências? O que eu ganho? O que eu perco? Eu fico me fazendo muita pergunta o tempo todo. E aproveitando essa reflexão que você trouxe, como é que é ser pai de menina? Olha, até o pouco tempo atrás estava igualzinho ser de menino, porque estava muito bebê, né? Mas agora você já começa a ver algumas diferenças, assim, parece que é outra relação, é outro tipo de conexão, né? Mas que eu ainda estou aprendendo, porque ela só tem 11 meses, e eu tenho 2 mais velhos, né? De 13 e de 9, então tô aprendendo aí esse novo papel. Mas assim, puta, eu falo sempre, né, comigo mesmo, do mesmo jeito que na profissão, eu sempre reflito assim, puxa, que se eu tivesse 20 anos menos eu faria de diferente? Não como um arrependimento, mas como uma tentativa de aprendizagem, naquela lógica de ficar me fazendo pergunta o tempo inteiro. Nossa, eu olho para bebê de agora e falo assim, nossa, quanta coisa eu podia ter feito diferente lá atrás, né? Quanta ansiedade à toa que eu tive. Nada com a experiência, né? Nada com a experiência. Muito bom. E, Mussa, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Acho que eu faço um monte de pergunta, mas a que mais me interessa tem a ver com como que a pessoa enxerga os desafios. Eu estou muito pouco preocupado com o que ela sabe, o que ela não sabe, porque está num mundo em constante transformação, mais me interessa a capacidade de aprender, né? Então, eu acho que como a pessoa encara desafios, como a pessoa encara o processo de aprendizagem, como a pessoa encara o processo de zerar a conta de novo, né? E começar tudo de novo, aprendendo, tentando, etc. Para mim, essa é uma pergunta importante, só que ela é muito pouco, eu considero muito pouco o verbal e muito mais o não verbal. Brilho no olho, porque tem gente que pode falar que se empolga horrores com a aprendizagem, com desafio, e você olha para a cara da pessoa, você está vendo que não é nada bem disso. Isso. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Bom, eu não vou falar de aspectos, valores básicos, né? Porque antiética é impossível, né? Não dá certo nunca, né? Mas assim, eu acho que a pessoa que não está disposta a repensar as coisas. Acho que, especialmente por eu vir do mundo acadêmico, onde as certezas, ou está atuando no mundo acadêmico há muitos anos, onde as certezas são todas provisórias, eu acho que assim a gente aprende na marra na academia a se apaixonar pelo problema e não pela solução. E acho que hoje em dia, com a experiência, eu tenho muita dificuldade de lidar com pessoas que se apaixonam pela sua própria solução, ou seja, com as suas verdades. Com as suas verdades, porque hoje não dá mais, é absolutamente... E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Eu, nos últimos 20 anos, eu liderei acadêmicos, né? E acadêmicos têm um perfil eles e elas, muito peculiar. São todas pessoas muito bem formadas, são todas pessoas muito questionadoras, são todas pessoas que precisam do seu espaço e da sua autonomia. Não conseguem trabalhar com comando e controle, com qualquer tipo de pressão, ou é assim que vai ser feito e eu não quero te ouvir. Eu acho que eu aprendi muito a lidar com esse perfil. Só que tem um efeito colateral disso, que a autonomia parece que você não está dando... As pessoas que precisam de muita atenção a cada passo, no sentido de, nossa, eu preciso de conversas periódicas, reuniões semanais, para a gente decidir todo o seu trabalho, eu quero acompanhar. Eu não me lembro a última vez que eu fiz uma reunião dessa, semanal, sabe? Tipo, toda terça a gente faz isso para acompanhar o projeto. Não existe para mim. Quando eu ouço alguém falar isso, eu tenho que lembrar que o meu mundo talvez seja diferente, porque o mundo de acadêmico é diferente. Eu nunca precisei cobrar um acadêmico. Eu acho que eles têm um outro nível de discernimento, de autonomia, etc. Só que eu lidero também não acadêmicos, em menor quantidade. Então, às vezes eu não consigo dar
vamos pensar assim, esse processo de acompanhamento, talvez de amparo, que uma pessoa que não tem esse perfil mais autônomo precisa. Então, normalmente, quem precisa desse tipo de acompanhamento, que eu respeito muito, em geral, não gosta do meu tipo de trabalho, não vai gostar da minha liderança. E o que você gostaria de perguntar para o Bas da Red Hunter? A primeira é muito do meu mundo acadêmico. Por que você acha, Basa, que no Brasil a gente tem tão pouco acadêmico de alto nível, doutores, etc., ocupando posição de liderança nas organizações? Porque isso para mim foi um choque nos Estados Unidos. Eu vi muito, né? Inclusive intercâmbio, né? A diretora da área de ciências da computação de Colômbia, até o cargo anterior, ela se leva da Microsoft. E com certeza depois de Colômbia ela volta para o meio corporativo. E esse intercâmbio eu achei ele muito forte nos Estados Unidos, e aqui ele é quase inexistente. Eu acredito que tem algumas respostas. A primeira delas, naturalmente, é a distância que existe entre empresa e universidade. E isso eu estou falando de maneira geral. É claro que se você pegar as top 10 aqui do Brasil, as principais, você tem uma conexão, mas a maior parte das universidades não tem. E então isso naturalmente cria um distanciamento que cria alguns impactos muito desafiadores. O primeiro deles é que muitas vezes eu vejo o pesquisador tendo que quebrar a cabeça da onde eu vou conseguir dados para conseguir fazer a minha pesquisa. Ele não tem uma abertura numa empresa para trabalhar com dados reais, e isso traz já o desafio de falar assim, puxa, se a empresa também não está abrindo esses dados, não está vendo o resultado, está vendo menos conexão ou importância. O segundo, à medida que você gera menos conexão, você gera um perfil hoje muito diferente no mundo acadêmico do que o que você encontra no mundo corporativo, seja por bias ou seja por realidade. Essas pessoas têm mais dificuldade de se encaixar também ao mundo corporativo. E o terceiro, eu acho que tem um pouco de efeito de escala, porque quanto menos tem, mais se cria preconceitos, menos se dão oportunidades. Então, acho que esses são os principais pontos aqui que me vêm à cabeça, mas é um desafio que eu tenho exatamente a mesma percepção que você. Posso fazer outra? Vamos embora. Eu tenho sentido dos nossos alunos muita utilitarismo do conhecimento. Do tipo, eu só desenvolvo o que eu vou usar hoje, no máximo amanhã, né? Eu, particularmente, na minha própria experiência, isso nunca foi uma verdade, né? Porque eu acho que eu só consegui acompanhar a inteligência artificial, aprender inteligência artificial, porque eu tinha uma base matemática mais forte por conta de finanças, e uma coisa ajuda na outra, e você não tem como prever isso, né? Como que você vê esse utilitarismo ou imediatismo no desenvolvimento pessoal? Se isso atrapalha o desenvolvimento das pessoas, se você vê isso atrapalhando de alguma forma num sólido desenvolvimento de uma carreira ou de competência? Puxa, moça, refletindo aqui, o que eu acredito é que quando a gente fala de buscar informação ou buscar conhecimento, eu costumo fazer analogia igual no meu quarto. Eu tenho uma mesa ao lado da minha cama, que hoje deve ter aproximadamente uns 14 ou 15 livros que eu leio simultaneamente, que de acordo com o meu humor, meu cansaço, eu olho, hoje é você, vem aqui. E tem uns que, tadinho ali, estão com um sentimento de rejeição gigantesco que faz tempo que eu não dou atenção ali. E eu acho que isso, a hora que a gente olha para buscar informação, o utilitarismo ele tem uma função que, puxa, a gente precisa buscar o que a gente vai colocar em prática. Talvez a reflexão que eu faço é se a gente não está colocando espaço demais para o entretenimento barato, onde a gente tem um oceano de conhecimento com centímetros de profundidade, e a gente não está deixando slots para a gente refletir, como você mesmo colocou aqui, a importância para você buscar talvez coisas mais abstratas. Então a gente está alternando, ou eu consigo colocar em prática,
Ou eu tô assistindo o Big Brother, que com todo respeito, eu espero que você não coloque em prática algumas das coisas que você vê lá. Mas então eu acho que esse para mim talvez está faltando abrir espaço um pouco para essa dinâmica. Chegamos agora no momento, dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Que gosto genuinamente de estudar e as pessoas têm dificuldade de achar isso normal. E qual foi o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou até hoje no mundo do trabalho? O perrengue dá pra falar, né? Já entendi. Vamos contar o milagre sem contar o santo, como a gente fala no interior. Mas eu já participei de um processo, né, de fraude muito forte acontecendo na instituição, e isso foi um período muito duro da minha vida profissional, porque foi um período muito tenso, investigação, etc. Mas um período que eu acho que eu aprendi muita coisa e aprendi N lições. Eu era muito jovem, né? Mas consegui aprender muito, que na dúvida fale, não fique calado na dúvida. É o contrário, né? No mundo corporativo, se tiver qualquer suspeita de qualquer coisa esquisita acontecendo, levanta a mão e fala, doa quem doer, e eu acho que foi um perrengue forte na minha vida, mas que eu aprendi muito. Caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação que pode jogar lá que você brilha? Putz, isso eu não tenho a menor dúvida, Baza, é na sala de aula. É o meu lugar de potência, sem dúvida nenhuma. É onde eu mais me realizo, é onde eu tenho uma energia. Eu posso chegar lá morto de cansado, e a energia que surge, eu não sei nem de onde surge. Então, com certeza é na sala de aula. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Eu acho que em determinados momentos da vida, você precisa ter uma dedicação fora do normal. O que significa que você tem que sair do equilíbrio. Porque essa história de equilíbrio, vida equilibrada sempre, ok, equilibrar todos os pratinhos. Eu faço academia, equilíbrio familiar, equilíbrio na saúde, na alimentação, no trabalho, blá, blá, blá. Ok. Pelo menos o que eu vivi na vida, o que eu vi na vida, esse equilíbrio te leva a uma carreira comum, uma carreira mediana. Mediana é uma boa definição. E que para não ter uma carreira mediana, você precisa atuar de forma não mediana. E como é que você atua de forma não mediana? Com uma dedicação maior do que a dos outros. Porque eu acredito que inteligência todos temos, muito parecida, salvo raras exceções. Se a inteligência é muito parecida, se a capacidade é muito igual, eu acredito muito na determinação, né? Claro, importa muito de onde você saiu, qual foi sua base, se você teve o privilégio de ter sido bem formado, etc, etc. Mas dos boxes ou da pole position. Isso, assumindo um conjunto de pessoas parecidas, claro, né? Eu acho que a diferença está em se dedicar de forma diferente, se dedicar mais. E isso requer desequilíbrio. É, para mim, utópico falar que tem que ser equilibrado. Acho muito difícil. O que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimento ou habilidade? Eu acho que de habilidade, de competência, eu fiz o meu pós-doutorado em IA em 2018, 2019. A Generative AI, IA generativa, ela era praticamente inexistente, então eu quase que passei batido por ela. Então, nos últimos 12 meses, eu tive que correr bastante atrás para aprender de verdade IA generativa. Então, acho que esse foi um grande aprendizado do ano passado. E deixa aqui algumas dicas de conhecimento. Como é que você se mantém informado e se desenvolve? Bom, vou falar algumas coisas que eu uso para me manter atualizado. Eu uso minha rede de contatos, que eu considero essa rede primordial, porque eu tenho colegas com muito conhecimento e muita atualização, que são os professores e todos os executivos e executivas que eu conheço. Então, o contato com esse pessoal me mantém muito atualizado, né? O contato com os alunos me mantém muito atualizado. Nós temos alunos de altíssimo nível e eu aprendo e quando eu falo altíssimo nível, não só de carreira, financeiro, mas intelectual, de jovens mais velhos. Então, contato com os alunos é uma forma que eu me atualizo muito. Também entra em rede, entra em network. Eu acho que eu sou muito privilegiado
pela minha profissão, né, de estar com pessoas brilhantes o tempo inteiro. Então, isso eu considero muito isso. E estruturo, tá? Apesar de ser informal, eu estruturo muito, né? Puta, que eu gostaria de aprender com o fulano que eu vou almoçar? Eu faço umas reflexões antes de fazer, eu levo muito a sério isso. Eu tenho poucas redes sociais, mas as que eu tenho, por exemplo, a rede profissional, o LinkedIn, eu me conecto com muita gente, até pela profissão, etc. Mas eu sigo especificamente pouquíssimas pessoas, a dedo mesmo, assim. E foi um trabalho que eu levei mais de 2 meses para fazer os filtros de ver quem eu tô follow, né, no LinkedIn, porque daí meu feed fica muito bom, e aí eu consigo usá-lo realmente para me atualizar. Porque quando essas pessoas que eu sigo publicam coisas, né, eu fiz lá uma lista dos principais financistas, dos principais profissionais de IA, dos principais N coisas que me interessam. Então, essa para mim é uma fonte riquíssima de atualização. E eu não assisto televisão nenhuma, absolutamente. É só Netflix, streaming, mas TV aberta eu não vejo nenhuma, não vejo noticiário nenhum. Isso é uma decisão que eu tomei há mais de 15 anos. Nem jornal, nem nada? Nada. Não assisto Jornal Nacional, não assisto... Nem leio jornal? Jornal eu também não leio, mas nenhum jornal local. Eu folheio Valor Econômico, Estadão, mas é folhear mesmo, para ver se tem alguma coisa que... Se alguma manchete realmente te atrai. Alguma manchete que realmente me vale. Eu aprendi que tem certas coisas que eu não preciso nem saber, que me afetam. Por exemplo, eu tenho muito problema com... Me afeta muito violência. Então, os jornais essencialmente mostram violência e eu falo, por que eu precisava saber disso? Entende? Eu não precisava saber. Eu precisava saber a manchete. Poxa, infelizmente caiu o helicóptero, né, na área X. Que pena, fico triste, mas eu não quero detalhes. Por quê? Porque não me lembra dos slots de memória curta e a limpeza me atrapalha muito. Eu folheio também jornais internacionais, porque eu acredito muito que esse olhar mais global, como educador, é super importante para a gente. E como eu sou um acadêmico, eu me atualizo também em journals, em periódicos acadêmicos, e aí eu seleciono os 5 principais de cada área e frequentemente os leio. Muito bom. E Mussa, me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast ter uma conversa como essa. Eu acho que o professor José Roberto Securato, o pai do José Cláudio Securato, é uma figura brilhante. Sou muito suspeito para falar, porque ele foi meu orientador de doutorado. Mas eu, assim, é um dos profissionais que eu mais admiro, e ele conseguiu juntar academia e mercado de um jeito que não é comum. Foi diretor de tesouraria há anos e um acadêmico, o melhor acadêmico, e o melhor professor que eu já vi atuando disparado. Então, acho que é uma personalidade importante. Professor Jorge Forbes, que é um professor emérito da São Paulo. Ele é um dos grandes precursores aí da pós-modernidade, dessa mudança de mundo. Tem uma visão incrível e única sobre como ler o mundo, que ele chama de Terra 2, que eu acho que é uma visão única que faz muito sentido também. E o terceiro, o Rodrigo Ked. Ele é um profissional de altíssimo nível, né? É responsável hoje pela Microsoft América Latina e tem uma visão espetacular, né, de IA e Adoro o Ked, baita indicação. Nossa. Aqui, preciso trazer ele aqui para cá, uma mente privilegiada também. Com certeza, uma visão única, né? E Mussa, tem uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui. O que é felicidade para você? Felicidade para mim são instantes, né? Acho que é possível ser feliz o tempo todo, mas instantes, especialmente os instantes que você não quer que acabe. Na vida pessoal tem incontáveis, né? A vida com a família, com os filhos, com a esposa, etc. Eu acho que são momentos... Tem momentos de muita felicidade. E eu também acho que na vida profissional é possível, desde que a gente encontre que atividades são essas, né? Que a gente
não quer que acabe, que a gente se sente feliz, que a gente não fica esperando o happy hour, né? Que a gente não fica esperando a hora que acaba, a gente curte o momento. Então, são esses instantes que eu acho que no profissional eu falei, que é dando aula para mim. Gosto de fazer a parte da direção acadêmica, gosto de ser reitor, gosto de fazer projetos de gosto, mas não se compara com o que eu gosto de estar dentro de uma sala de aula. Então, acho que esses instantes, para mim, são instantes de felicidade e feliz daquele que consegue ter muitos desses momentos. Adorei. E, Mussa, antes de você ir embora, tem um presente aqui para você, um óculos da Lacoste. Poxa, aqui, obrigado. A Lacoste, a Machon é um grande parceiro, que é o fabricante e distribuidor da Lacoste aqui no Brasil. Eles sempre fazem uma análise aí de cada convidado aqui para mandar o óculos no perfil certo aí de cada convidado. E mandaram esse e falaram, esse é pro Mussa. Acertaram. Muito bom. Obrigado. Legal. E para a gente fechar aqui, Mussa, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? Bom, eu estou no LinkedIn como Adriano Mussa, PhD. É a única rede social que eu atuo. Eu estou na São Paulo, sou diretor acadêmico da São Paulo, então quem quiser conhecer a escola, conhecer os projetos que a gente tem lá. E o que vem pela frente são muitos cursos, muita novidade na São Paulo. A gente não para de lançar curso, a gente não para de... se o mundo está em constante transformação, a gente também tem que estar aí atualizando os programas e lançando programas novos o tempo todo. Então, vem muita coisa boa aí para esse ano. Adorei, Mussa. Puxa, muito obrigado mesmo. Tenho certeza que todo mundo aqui que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações, muitos insights, muitas lições. Aliás, para quem está nos escutando aqui, já aproveita para compartilhar esse episódio, manda para os amigos, os grupos de WhatsApp. E principalmente, eu sei o quanto que a tua agenda aí é super disputada, faz tempo que a gente queria marcar esse papo aqui. Que bom que deu certo. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Baza. Obrigado. Valeu.